A paz do Senhor, queridos. Estamos felizes por mais esta oportunidade que o nosso Deus nos dá de estarmos trazendo uma reflexão da sua palavra. E o tema da reflexão de hoje é tempo de arrependimento. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 14. Esse é um texto bastante conhecido, pois fala sobre a descida do Espírito Santo sobre os seus discípulos e fala sobre a pregação de Pedro para mais de 3.000 pessoas, a conversão dessas pessoas, a descida do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas. Mas o que eu gostaria de estar trabalhando com vocês hoje é sobre a pregação de Pedro. E ele fala na sua pregação sobre um texto que se encontra no livro do profeta Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28. E você deve estar me perguntando, mas o que a descida do Espírito Santo tem a ver com arrependimento, tem a ver com a pregação de Pedro e com esse texto que está escrito em Joel no capítulo 2? Tem tudo, meu irmão. Tem tudo, minha irmã. Pois a descida do Espírito Santo na vida daquelas pessoas representa um grau a mais de intimidade delas para com Deus. E Pedro, na sua pregação, quando ele cita Joel, a partir do versículo 28, o que me chama a atenção é que esse tema, esse texto tem como subtítulo o Dia do Senhor. E quando nós formos ler, quando nós meditamos nesse texto, a gente percebe que o Dia do Senhor não tem nada a ver com a descida do Espírito Santo. Que o Dia do Senhor não teve nada a ver com as curas divinas que Cristo fez ao longo da história, da sua história, do seu ministério. Não tem nada a ver com tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e na tua vida, na vida dos teus parentes, na vida dos teus familiares. Mas o Dia do Senhor tem relação direta com a justiça de Deus, com o juízo de Deus. O Dia do Senhor é a intervenção direta e decisiva de Deus na história da humanidade. E o interessante é que a Bíblia, queridos, está cheia dessas predições divinas sobre o juízo de Deus relacionado a tudo que ocorreu na história da humanidade, à época do Velho Testamento, na época do Novo Testamento e nos nossos dias. Tem acontecido também nos nossos dias. E eu tenho certeza que você que gosta de ler a Bíblia ou que é um estudioso da Bíblia já deve ter feito essas relações, já deve ter feito essas conexões com o que está escrito na Bíblia, com as predições que estão escritas na Bíblia, com o que tem acontecido na nossa história, seja nos séculos passados, seja na atualidade. E eu gostaria de traçar um paralelo entre o que tem acontecido agora, com toda essa história de pandemia, com todos esses medos que têm nos afligido, com o que está nesse capítulo 2 de Joel. E se nós lermos a partir do versículo 2, a parte B, fala sobre um inimigo muito poderoso que nós estaríamos enfrentando. A parte B do versículo fala que um grande e poderoso exército se aproxima como nunca se viu, e nem se jamais será visto em todas as gerações. Se nós olharmos a contextualização da nossa história, ou de tudo aquilo que tem acontecido nos dias atuais, é perceptível que já tiveram muitas pragas, já tiveram muitas doenças na história da nossa humanidade, no nosso tempo. Mas nada tão perigoso com o que nós estamos passando agora. O interessante é que no versículo 3 diz que diante deles o fogo devora e atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden, mas atrás deles um deserto arrasado que nada lhes escapa. O nosso lar, o nosso estado, o nosso país é maravilhoso. Mas infelizmente por onde essa pandemia tem passado, tem deixado destruição e tristeza nos nossos corações. No versículo 4 ele diz, olha, ele tem a aparência de vários cavalos, com uma cavalaria, atacam galopando, com um barulho semelhante a de carros. Saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome restolho, como um exército poderoso em posição de combate. O que nos chama a atenção nesse texto, que a analogia que esse texto faz é que nada para esse inimigo. Nós costumamos dizer, aqueles que são do campo, que fala que água de morro abaixo e fogo de morro acima ninguém para. E o que nós estamos vivendo hoje, que essa profecia nos traz, é o que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia. Nada tem parado esse vírus.
nem muros, nem proteção alguma é capaz de parar esse inimigo invisível que nós estamos enfrentando. No versículo 6 tem algo que me chama muita atenção nesse livro, nesse capítulo 2 de Joel, que diz: diante deles povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Está todo mundo desesperado, está todo mundo fechando as suas fronteiras, achando que podem parar, achando que podem se proteger. E no versículo 7, o texto fala que eles atacam como guerreiros, sincronizados, perfeitos, com um grande exército. Avançam sobre tudo e sobre todos. Eles avançam sobre as cidades, avançam sobre as muralhas, sobem nas casas. Diante deles, a terra treme. Meu querido e minha querida, a minha intenção aqui não é te causar pânico, nem te amedrontar, mas é te alertar sobre o que a Escritura, sobre o que a palavra de Deus fala para mim e para você. E que ao longo dos anos a Bíblia está cheia da afirmação da palavra de Deus que diz que vão passar os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Podem se passar horas, podem se passar dias, podem se passar meses, anos, séculos, mas o que Deus prometeu acontece. E como nós dissemos anteriormente, a palavra de Deus é tanto para a bênção como para juízo. E é tempo de se cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus diz, que foi predito em Apocalipse, que foi predito no Antigo Testamento e que foi predito no Novo Testamento. É tempo de acontecer o que estava escrito em Malaquias no capítulo 3, versículo 18. E vereis outra vez a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Ah, Eliezer, mas essa pandemia tem atingido a todos, cristãos e não cristãos. E é verdade, eu concordo com você. Mas a diferença é que aqueles que estão com Deus, eles têm uma postura diferente de enfrentar as agruras da vida. Se você ainda não tem um relacionamento com Deus, ainda é tempo. Assim como aquelas 3.000 pessoas que assistiram à pregação de Pedro e se arrependeram, você também pode, pois a presença do Espírito Santo na sua vida é necessária para o arrependimento. Sabe por quê? Porque o arrependimento, ele traz mudança, meu querido. O arrependimento, ele traz relacionamento. O arrependimento deixa para trás toda a culpa. O arrependimento, ele traz vida. Mas nesse mesmo texto de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 14, no finalzinho, no versículo 21, traz uma promessa de Deus para mim e para você. Que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ou seja, todo aquele que tiver fé e compromisso com Deus, porque tem que ser muito mais do que palavras. É necessário ter atitude, é necessário ter ação, é viver o que você prometeu. Porque se você se compromissar com Deus, Ele terá compromisso com você. E se cumprirá na minha vida e na tua vida o que está escrito no profeta Isaías, no capítulo 26, no versículo 3, que diz que o Senhor guardará em perfeita paz aquele em cujo propósito está firme nele, e aqueles que confiam no Senhor. Tem proteção para mim e tem proteção para você, desde que eu e você nos arrependamos. Que eu e você tenhamos um compromisso real e verdadeiro com o Senhor. Tudo que está acontecendo hoje é o dia do Senhor que está chegando. Pode ser uma palavra dura que você está assistindo hoje. Pode ser uma palavra dura que você esteja ouvindo hoje. Mas essa é a palavra do Senhor para mim e para você nesse dia. Meu nome é Eliezer de Oliveira, servo do Senhor, pela misericórdia de Deus.